Olá, paz e bem. Amém. Gente, é o seguinte, Tio tá aqui para dar uma revisada na aula passada. O que foi que nós vimos na aula passada? Conseguimos introduzir o conteúdo xadrez. Então, vimos as peças, vimos os movimentos das peças, vimos como se coloca as peças por ordem, vimos os movimentos específicos, né, de cada peça. Falamos da dama, a semelhança da dama com o xadrez, foi por isso que veio antes o estudo da dama, tá certo? Então o xadrez traz vários benefícios, um deles é o rendimento escolar. Existem diversas lendas associadas à criação do xadrez, sendo uma das mais famosas aquela que a atribui a um jovem Brahmane indiano chamado Lahul Sesar. Esta lenda já foi contada de muitas maneiras, trocando os nomes dos protagonistas e até o motivo da recompensa. Porém, os ancestrais do xadrez provavelmente surgiram há 40 séculos antes da nossa era, dada a escrita pictórica e escultura, que servem para iniciar as investigações sobre o jogo. Segundo a lenda, numa província indiana chamada Taligana, existia um poderoso Rajá, que havia perdido o filho em batalha. O Rajá estava em constante depressão e passou a descuidar-se de si e do seu reino. Certo dia, foi visitado por Sesar, que apresentou-lhe um tabuleiro com 64 casas brancas e pretas, com diversas peças que representavam a infantaria, a cavalaria, o seu reino. Rajá, venho trazer um jogo que lhe dará conforto espiritual. Com ele, finalmente encontrará a cura para sua depressão. Para jogá-lo, vamos precisar de 2 jogadores. O objetivo da partida é dar checkmate no adversário. Um jogador joga com as peças brancas, o outro com as pretas. Cada um inicialmente tem 16 peças. Um rei, uma rainha, 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos e 8 peões. Este é o posicionamento inicial das peças. As peças na linha de baixo e da esquerda para a direita são torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo, torre. Movimentos das peças. Cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente. Os movimentos de cada peça são: rei. O rei move-se para todas as direções, pela vertical, horizontal ou diagonal, mas apenas uma casa por lance. Rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina o da torre e o do bispo, ou seja, pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça,
a não ser a rainha adversária. Bispo. O bispo move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se encontra, uma vez que, movendo-se em diagonal, não lhe é permitido passar para uma diagonal de outra cor. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior ao do cavalo. Todavia, dependendo da posição do tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo oponente. Cavalo. O cavalo movimenta-se sempre em L, ou seja, 2 casas para frente e uma para a esquerda ou direita. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias, como indo, por exemplo, desde a casa G1 para a casa F3 nos primeiros lances. Comumente se diz que o cavalo move-se, uma casa como torre e uma casa como bispo. Torre. A torre movimenta-se em direção reta pelas colunas ou fileiras. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que bispo e cavalo. Peão. O peão movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças na primeira casa diagonal superior. Caso uma peça ou peão fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima, ele poderá capturá-la e mudar de coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele poderá mover-se 1 ou 2 casas, a critério do enxadrista. Ao contrário das outras peças, o peão não pode mover-se para trás. Os jogadores movimentam alternadamente uma das peças, sendo sempre o jogador, com as peças brancas, o primeiro a começar. Um movimento consiste em pegar numa peça e colocá-la numa nova casa, respeitando as regras do movimento. Um jogador pode capturar as peças do adversário. Para fazê-lo, tem de movimentar uma das suas peças para uma casa que contenha uma peça inimiga, respeitando as regras do movimento. A peça capturada é retirada do tabuleiro. A captura não é obrigatória. O jogo termina quando se atingir o mate, ou uma situação de empate. Fascinante! Por sua brilhante criação, o tornarei um homem rico. Quero que ensine o meu jogo para todo o meu reino, para que todos possam compartilhar comigo esta grande invenção e juntos possamos competir. E a partir desse dia, o jogo do xadrez foi espalhado pelo mundo inteiro, trazendo benefícios a todos que o praticam, tornando um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas. Gente, paz e bem, eu espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo. Assim, foi um vídeo que eu entendi que seria de grande ajuda para vocês aprenderem mais. Eu aconselho vocês o seguinte: aqueles que estão começando agora, que acham o xadrez muito difícil, eu vou dar 2 tipos de jogos, né? Esse primeiro jogo é chamado a Batalha do Peão, Batalha do Peão. Ou seja, dentro do jogo do xadrez, existem as peças da frente, são chamadas peões. Aí o que é que você faz? Você tira as demais, as que estão atrás dos peões, e só joga com eles. Quem vence? Aquele que derrubar mais peça do colega num determinado tempo vence, ou aquele que conseguir derrubar todas as peças. A segunda atividade é o seguinte: é a guerra dos cavalos. Você coloca seu cavalo no lugar dele, certo? O cavalo é depois da... Não vou falar, e vocês veem o vídeo lá. Você coloca lá, e aquele cavalo
que chegar, no meu caso, se eu chegar primeiro que dentro da última casa do colega, aí eu venço. Essa casa seria na dama a casa da rainha, né? Da rainha não, a casa da dama, que é a última casa na sua frente, beleza? E em se falando de benefício do xadrez, vocês têm que se ater também à questão da distração, a questão do estímulo ao raciocínio lógico, a questão do poder de decisão, da estratégia, da aprendizagem com o próprio jogo e da aprendizagem de um novo esporte, tá certo? Vão aos poucos praticando peça por peça e vocês verão que vão entrar em outro mundo. Vai trazer muito benefício, tanto cognitivo, tá certo? E quando faz bem a mente, faz bem o corpo também, e vice-versa. Abraço e até a próxima aula e bom final de semana.